Oi, minha linda! Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula desse segundo módulo e eu tô aqui para simplificar a sua vida, para dizer o que realmente vai fazer diferença e principalmente fazer com que você economize tempo e dinheiro. Bom, e para isso você vai precisar deixar lá para trás muitas coisas erradas, muitos mitos que possivelmente você vem carregando há anos da sua vida. Que alguém falou que era assim o certo, mas na verdade não é essa forma correta. Como por exemplo, precisa consumir leite para absorver cálcio, que gordura faz mal para a saúde, que não pode comer determinadas frutas porque elas engordam, ou tem que restringir muito a alimentação para conseguir emagrecer. Então a gente vai desvendar muitos mitos, muitas coisas erradas, e isso de uma forma, como eu falei, muito simples, porque o conhecimento liberta e eu vou te mostrar como isso vai ser possível. Mas antes de tudo, deixa eu te situar o que quer dizer menopausa, né? Talvez você já tenha a resposta para essa pergunta, afinal, você já se fez essa pergunta? O que é menopausa? Bom, existem muitas informações e interpretações erradas sobre esse tema e eu quero te explicar de uma forma muito simples o que essa palavrinha quer dizer. Para isso, eu vou te explicar de uma forma que eu tenho certeza que você vai entender. Vamos voltar lá para quando a gente nasceu, certo? Porque a vida da mulher ela é dividida por fases ou por ciclos. Então teve ali a nossa infância, que começou um aumento da produção de hormônios, né? Por volta dos 8 anos nós entramos numa fase chamada puberdade. Quem aí lembra, né? Começou a formar o corpo, a acne, os pelinhos, engrossamento da voz, né? E até que teve ali a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Então ali iniciou outra fase da vida da mulher, que é a fase reprodutiva. Então todo mês a mulher tinha ali o período da menstruação, né, que teria ou não a concepção, que teria a geração de um bebê. E assim, essa fase dura por volta de 10, 15, 20 anos no máximo. E claro que tudo vai depender do estilo de vida, a qualidade de vida dessa mulher. Passando esses 10, 15 anos da fase reprodutiva, começa a ter uma queda hormonal. Então lá por 30, 35 anos, claro que não existe uma idade exata, né? Porque como eu falei, depende muito do estilo de vida da mulher. Então a partir dos 30 e 35 anos de idade, começa a ter uma irregularidade menstrual e alguns sintomas já começam a aparecer. Pode ser de uma forma mais sutil ou de uma forma mais brusca, né? Uma dificuldade de baixar peso, uma alteração de humor, como eu falei, a irregularidade menstrual, o cabelo fica mais fino, a pele fica mais fina, tem mais dificuldade em ganhar massa muscular, ondas de calor, secura vaginal. E essa fase ali, né, que a gente chama de climatério. Então, recapitulando, entrou na fase da puberdade, a fase reprodutiva e a partir dos 30 e 35 anos começa a fase do climatério, certo? E a menopausa, ela é a data da última menstruação. Então, quando você menstrua pela última vez e fica 12 meses consecutivos sem menstruar, quer dizer que você entrou na menopausa. Mas a menopausa fica dentro do climatério, certo? O climatério é a fase e ela é dividida em pré-menopausa, menopausa, que é quando você não tem mais a menstruação, e o pós-menopausa. Porém, lembra que eu falei que ali a partir dos 30, 35 anos os sintomas já começam a aparecer? Quando para de menstruar, minha amiga, aí é ladeira abaixo, porque não tem realmente mais produção hormonal. Então, todos aqueles sintomas que você já sentia antes, eles se intensificam de uma maneira muito rápida. E isso pode ser acelerado pelo uso de contraceptivos orais, né? Adiantar o processo da menopausa pelo uso de contraceptivos orais, pela retirada do útero e do ovários. Depende muito do seu estilo de vida, alimentação, sono, atividade física e também se você passou por algum processo, por exemplo, de câncer e fez ali quimioterapia, que também vai acelerar esse processo de entrar na menopausa. E eu vou te dizer uma coisa,
90% dessas desordens hormonais, desse declínio hormonal, acontece por uma deficiência de vitaminas e minerais, que são os substratos principais para a formação desses hormônios. E por que é importante vocês saberem isso? Bom, porque essa é a raiz de todos os sintomas que vocês estão tendo, que vocês estão sentindo ali na pele. E sabe aquela velha frase que não adianta tampar o sol com a peneira, né? Que o mais fácil não é você ir ali tomar um remédio para tratar um sintoma ou para melhorar aquele sintoma. É saber o porquê que esse sintoma começou e você vai lá na raiz do problema e, consequentemente, você vai acabar com esse sintoma e com possíveis outros sintomas que você viria a ter, então você não vai mais ter. Bom, e a gente fala muito dessa queda hormonal na menopausa, que vocês provavelmente já devem ter ouvido, e eles acontecem principalmente por 3 hormônios, certo? A gente vai falar muito sobre esses hormônios, então é importante que vocês saibam quais são esses 3 principais hormônios, que são a testosterona, o estradiol, que ele é derivado ali do estrogênio, né? Tem vários outros, mas principalmente o estradiol, e a progesterona, certo? E o que são os hormônios? O que eles fazem no nosso organismo? Bom, eles comandam tudo. Todas as células do nosso organismo são comandadas por esses hormônios, que são substâncias excretadas ali pelo nosso organismo. E quando um começa a desregular, todos os outros ficam também desregulados, certo? Então vamos começar falando da testosterona, que ele é o hormônio responsável ali pelo desejo sexual, pela massa muscular, pela massa óssea, saúde do coração, por te dar energia, te dar disposição. E quando você está com baixa testosterona, o que você sente? Queda da libido, baixa lubrificação vaginal, né? Começa a dar secura vaginal, aumento da gordura abdominal, da gordura corporal total, mas principalmente da gordura abdominal, um cansaço excessivo, fadiga, sabe? Sempre indisposta, pouca força, pouca agilidade. Isso é um sintoma de baixa da testosterona. Só que ela em excesso também não é legal, porque dá muito pelo, dá queda de cabelo, fica muito irritada, estressada, impaciente, agressiva, certo? Agora vamos falar do segundo hormônio, que é a progesterona. Bom, esse é o hormônio que é o mais preventivo que nós temos. Ele previne contra AVC, contra câncer, ele regula as taxas de açúcar no nosso sono, indiretamente ele melhora a qualidade do nosso sono também. É ele que regula o fluxo menstrual, caso você ainda esteja ali menstruando, e também é o que prepara o útero para a chegada de um óvulo fertilizado para posteriormente ter um bebezinho. E com menos progesterona no organismo, o que acontece? Dores de cabeça frequente, então pode ser um motivo da sua enxaqueca, da sua dor de cabeça, uma baixa progesterona. Alteração de humor, então uma hora você tá ansiosa, outra hora tá com TPM, outra hora tá feliz, outra hora tá triste, muita oscilação durante o dia, retenção de líquido, um sono ruim e também uma menstruação irregular. Só que o excesso desse hormônio, o que causa? Sonolência, inchaço, principalmente aquele inchaço abdominal. Sabe quando a gente vai ficar menstruado? Ou lembra quando vocês ficavam menstruadas que doía muito essa região mais inferior do abdômen? Isso é por causa que tá ali um aumento da progesterona. A acne também acontece, dor nas pernas e dor na mama. Bom, o nosso terceiro hormônio que acaba diminuindo é o estradiol. E ele é derivado de um hormônio ali, de um grupo de hormônios que são hormônios estrogênicos, né? Que é estrono, estradiol e o estriol. E o mais importante que a gente vai estar falando agora é o estradiol, que ele é responsável pela absorção do colágeno. Então precisa ter estrogênio, precisa ter estradiol para conseguir absorver colágeno, para ter um cabelo brilhoso, um cabelo forte, uma pele bonita, ter um timbre de voz também bonito, para absorver cálcio, então evitar a osteopenia, a osteoporose, as ondas de calor, né? Também elas são controladas pelo estradiol, e ele é o responsável por formar o corpo feminino. Então ele é o responsável ali, principalmente ali na puberdade, por formar os seios, por fazer a distribuição de gordura no nosso corpo, né? Ter mais gordura na região do quadril,
pela formação dos pelos, a lubrificação vaginal também é responsável, o estradiol é responsável por isso, e também pela ovulação e pelo ciclo menstrual. E quando ele começa a diminuir, o que acontece? Dor ou sensibilidades nas mamas, alteração de humor também, retenção de líquido, ganha peso com mais facilidade, fogacho aumenta muito, porque justamente o estradiol responsável ali pelas ondas de calor, dor e rigidez nas articulações, principalmente ao acordar no período da manhã, gerado por uma baixa produção de colágeno. Como eu falei, ele está responsável ali nessa metabolização do colágeno. Diminui o cálcio, então uma tendência mais rápida para osteopenia, osteoporose, o diabetes, pressão arterial, síndrome metabólica, que é colesterol alto, triglicerídeos alto. Só que o excesso de estrogênio, o que causa? Melasma, que são as manchas, trombose, dor de cabeça e um aumento muito grande, uma incidência muito grande para câncer, né? E cistos nas mamas, no útero, no ovário, endometriose também. E aí você, né, deve estar pensando assim, poxa, mas é bom, não é bom? Gente, hormônio é necessário. Como eu falei, eles são os comandantes de todas as células do nosso organismo, só que eles precisam estar equilibrados, certo? E se você provavelmente fez o uso de anticoncepcionais via oral, né, por muito tempo, muito provavelmente você teve ali um excesso de estrogênio ao longo da sua vida e por isso que talvez tenha mais uma suscetibilidade a ter manchas no rosto, né, a ter sensibilidades no seio, diferente daquelas que não fizeram uso de contraceptivos orais. E o uso de contraceptivos também acelera a entrada ali na menopausa, né? Porque você mantém todo o seu corpo menopausado enquanto está fazendo uso desses contraceptivos. Bom, além dessa queda hormonal que acontece, que eu acabei de falar desses principais 3 hormônios, que é a testosterona, o estrogênio, que é o estradiol, e a progesterona, também tem queda de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Eles são mensageiros que transportam, né, de um neurônio até o outro sinais, sensações, né, que é aquela sensação de bem-estar, felicidade, prazer. Então eles também acabam diminuindo. Por quê? Porque eles são formados ali, eles são substratos de vitaminas, minerais e também de mensagens de hormônios. Então, quando um hormônio não está funcionando bem, não manda a mensagem da forma certa. Então, a queda da dopamina e da noradrenalina, que são neurotransmissores do prazer, do bem-estar, principalmente ligado ao desejo sexual, ao libido. A serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade. O GABA, que ele é responsável pelo relaxamento, pelo sono. A ocitocina, a endorfina, que são ligados ali à sensação do prazer não, da paixão, né? E também da atividade física, do prazer de ter feito uma atividade física, e eles acabam também diminuindo. Claro que se você não tiver um estilo de vida adequado, se você não tiver uma boa alimentação, se você negligenciar o sono, se você faz consumo excessivo de álcool, se expõe excessivamente à luz solar, à luz azul, né? Tem várias coisas que também aceleram esse processo. E por que todas essas alterações acontecem? Por um estilo de vida errado, por negligenciar um sono de qualidade, por não ter uma boa alimentação, um sedentarismo, que é não praticar atividade física, consumo excessivo de álcool, cigarro, né, pensamentos ruins, o uso de contaminantes ambientais que também fazem muito mal para o nosso organismo, né, poluição. Então existem vários fatores que vão acelerar essa queda hormonal ou que vão retardar essa queda hormonal, e a principal delas que a gente precisa ter mais atenção é o nosso ciclo circadiano, que ele é o eixo noite e dia, certo? Então, durante o dia tem liberação de hormônios, durante a noite tem liberação de outros hormônios, e também é a epigenética, né? O que você está dando para o seu organismo? O que você está dando para as suas células? De que forma você está nutrindo elas? Será que você está
ligando receptores que vão deixar a sua célula doente? Ou será que você está inativando receptores que vão deixar a sua célula mais saudável, certo? Então, precisa ter principalmente um conhecimento do porquê que aconteceu, da onde que está vindo a raiz do problema, de todos esses sintomas, e a partir das nossas próximas aulas que você vai entender a forma de como reverter, como acabar com todos esses sintomas e fazer com que seu organismo fique saudável por completo. Porque, como eu falei, o conhecimento liberta e eu tô aqui para mostrar qual é a forma mais simples e principalmente econômica para vocês terem toda essa saúde. E chegou o momento, mulherada, chegou a hora de vocês virarem ali a chavezinha da saúde e de deixar de gastar dinheiro com tantas coisas bobas e supérfluas e começar a investir na sua saúde. Principalmente, não negligenciem o poder de uma alimentação saudável, certo? Esse é a maior dica, é o maior ouro que vocês têm, que é a alimentação. Então, o consumo de chás, o consumo de óleos essenciais, de fitoterápicos, de suplementos saudáveis que vão fazer bem para a sua saúde, esse é o caminho certo que vocês têm que seguir, certo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai aprender quais que são os principais, os grandes vilões da mulher da menopausa e que assim, ó, não adianta, tem que tirar, porque eles não fazem bem desde sempre para o nosso organismo, e o que tem que fazer para deixar o nosso organismo sempre desinflamado e com boas quantidades de antioxidantes, porque eles que vão ser os responsáveis por garantir saúde para o nosso organismo, certo? Então, um beijo e eu vejo vocês na próxima aula.